Bom, pessoal, vamos falar então rapidinho de calor e potência. Sempre que a gente fala de potência em física, o que é potência? Assim como a velocidade, a aceleração, potência também é uma taxa de variação. A gente também pode entender a potência como uma taxa de variação. Só que é uma taxa de variação do quê? Da energia pelo tempo. Isso em qualquer situação, em qualquer tipo de energia. Quando a gente fala em potência, a gente está falando de energia no tempo. Então, seja energia mecânica, seja energia elétrica, seja energia térmica que a gente está falando, certo? Potência é a taxa de variação da energia no tempo. É o tanto de energia que a gente ganha ou perde em relação ao tempo, certo? Então, é uma coisa bem simples. E como que a gente traz essa questão da potência aqui para a calorimetria, né? Quando a gente está estudando calorimetria, agora a gente está estudando a quantidade de calor sensível, não é? Então a gente está estudando a quantidade de calor sensível, Q igual a mc delta θ. Essa quantidade de calor nada mais é do que energia é, transferida, ganha ou perdida na forma de calor. Então, lembrando que calor não é bem uma energia, mas é uma energia em trânsito. E a gente representa essa quantidade de energia que a gente ganhou ou perdeu na forma de calor por, por essa letra aqui, que é quantidade de calor, certo? Então, a gente pode ter uma taxa de quanto de energia a gente transfere na forma de calor em relação ao tempo. Isso é justamente a nossa potência. Então, a gente pode escrever a potência. Eu vou colocar aqui pote, utilizando esse Q aqui, que é a quantidade de calor, no lugar de energia. Então fica Q por um intervalo de tempo, né? Que eu vou aqui representar por ΔT. Então potência, aqui para a gente pode entender como a quantidade de calor em relação ao tempo. Quando a gente fala que um forno, por exemplo, ele tem uma potência. Então imaginem vocês um forno com uma potência de 30 watts. Lembrando que a unidade de potência, deixa eu falar aqui rapidinho das unidades. Se potência é energia pelo tempo, então energia. Primeiro vamos falar aqui no SI. Energia a gente mede em joule. Tempo no SI é em segundo. A gente tem joule por segundo. Isso daqui a gente chama de watt, tá? Então, um watt que é igual a 1 joule por segundo. Mas aqui na calorimetria a gente também está usando bastante caloria. Então a gente pode também colocar aqui caloria por segundo, né? Mas aí não está no SI. Aí você não pode chamar de watt. O watt é só joule por segundo. É só no SI. Então, quando a gente fala que o forno tem potência, por exemplo, 30 watts, a gente está falando de
30 joules por segundo. Significa que a cada segundo, aquela chama daquele forno vai transferir 30 joules de energia na forma de calor. E aí a gente pode, através dessa equação aqui, por exemplo, calcular qual que é a variação de uma temperatura que a gente tem, por exemplo, certo? Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Então, com números, tudo fica mais fácil, né? Vamos ver esse exemplo aqui, que caiu na Unicamp esse exercício. Em um aquário de 10 litros, completamente cheio de água, encontra-se um pequeno aquecedor de 60 watts. Olha aí. Então, 60 watts é a potência do aquecedor. O que significa um aquecedor com 60 watts de potência? Significa que a cada segundo aquele aquecedor vai transferir energia na forma de calor para a água, no caso aí, uma energia igual a 60 joules. Né? Então, a cada segundo, esse aquecedor transfere para a água 60 joules de energia na forma de calor. Energia essa que, obviamente, vai aumentar a temperatura da água, né? Através da relação que a gente já conhece, né? Q igual a mc delta θ. Sabendo que 25 minutos da temperatura a água aumentou 2 graus Celsius, pergunta-se: que quantidade de energia foi absorvida pela água? 2. Que fração de energia fornecida pelo aquecedor foi perdida para o exterior? Então tem essa questão também, né? Desses 60 watts, a gente pode falar aqui de rendimento. Por quê? Aqui eu imaginei que 100% da energia do aquecedor vai ser transferida para a água, sem perdas. Então, se isso acontecer, a cada segundo a água vai estar ganhando 60 joules de energia. Mas não é isso que acontece. Normalmente a gente tem perdas de energia entre uma coisa e outra. Então não é exatamente 60 joules que vão ser transferidos para a água, vai ser menos. E aí a gente calcula isso através do rendimento. Por exemplo, se a gente falar que esse aquecedor tem um rendimento de 80%, quanto de energia que a água vai receber por segundo? Não vai ser 60 joules, né? Vai ser 80% de 60. Quanto que vai dar isso? 80% de 60, 10% é 6, 8 vezes 6, 56. Então, 56 joules por segundo, na verdade. Então, a gente tem que prestar atenção, às vezes, se a questão nos dá um rendimento. Se ela não falar nada de rendimento, de aproveitamento, a gente considera 100%. Mas, normalmente, ela toca nessa questão. Com aquecedor de 60 watts, mas com rendimento de tanto. Ou para você calcular, como é o caso que a gente vai fazer agora, calcular a quantidade de calor e ver qual que foi o rendimento. Tá. Então vamos ver aqui, ó. Primeiro a letra A, né? Para fazer a letra B, a gente precisa da letra A. Qual quantidade de calor a água, qual quantidade de energia que a água absorveu? Então a gente tem 10 litros de água que em 25 minutos ela vai aumentar 2 graus Celsius.
Primeiro, esquece o tempo. Qual quantidade de energia 10 litros da água precisa receber para aumentar 2 graus Celsius? A gente sabe calcular isso através da nossa famosa equação QMC vezes delta θ. Então a gente tem aqui a quantidade de água, que é 10 litros. Lembrando que 10 litros d'água é a mesma coisa que... Lembra que a densidade da água é cada grama de água equivale a 1 ml, né? Então, 100 litros, 100 ml, 1000 ml, que é 1 litro, equivale a 1000 gramas. 10.000 litros vai equivaler a 10.000 gramas de água. Mas não é pra gente usar gramas, né? É pra gente usar quilos. Porque ele deu calor específico. Ah, não, ele deu calor específico em gramas. Ele deu aqui a densidade da água também, né? Mas normalmente é fácil, a gente sabe de cabeça, né? Então, 1 quilo é igual a 1 litro. Então, 10 litros. Deixa eu fazer mais devagar para ninguém se perder. Então, se 1 quilo é equivalente a 1 litro, 10 litros é 10 quilos de água. Que é a mesma coisa que 10.000 gramas. Certo? Isso daqui é massa, né? Não é volume. Então, a gente tem que converter para massa. Para água é muito fácil, porque a densidade é 1. Então, a gente tem a massa, que é 10.000 gramas. Calor específico, que é 1. A gente tem o Δθ, a gente consegue calcular a quantidade de energia que a água precisa absorver para variar essa temperatura. Então, como que vai ficar? Q é igual a massa, que é 10.000 gramas, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura, que é 2. Muito fácil, né? 20.000 gramas. 20.000 o quê? A gente está calculando em gramas e graus Celsius, a gente não está no SI. Então é 20.000 calorias. Certo? 20.000 calorias, porque a gente usou aqui o calor específico como caloria, grama vezes grau Celsius. Tá. Então a água precisa absorver isso de energia. E ela absorveu isso em 25 minutos. Qual foi a potência do aquecedor? Não foi 60, a gente vai ver que não vai ser 60 watts. Vai ser menos. Porque 60 watts seria o ideal, assim, né? Seria 100%, mas não é 100%, nunca é 100%, né? Então essa daqui foi a quantidade de calor que a água precisa absorver para variar 2 graus. Vamos ver agora que potência que o aquecedor forneceu para ela para variar esses 20.000 graus. Então a potência vai ser igual à energia, que no caso aqui é a nossa quantidade de calor, pelo nosso intervalo de tempo. Aí a gente vai precisar fazer algumas conversões, porque a gente está trabalhando em watts, né? A gente está trabalhando em watts, que é no SI. Então a gente vai precisar passar tudo por SI. Então começa aqui com calorias. A gente precisa passar calorias para joules, primeira coisa. Ele deu aqui que uma caloria é igual a 4 joules. Então fica muito fácil, né? Se uma caloria é igual a 4 joules, 20.000 calorias vai ser igual a, só multiplicar por 4, né? 80 mil joules. E o nosso ΔT, que precisa estar em segundos, né? É joule por segundo. Então, ele deu lá o nosso ΔT de 25 minutos, a gente precisa passar para segundo. Aí é só multiplicar por 60, né? 25 por 60.
Então, 25 por 60 vezes 60, 1.500. Então, 1.500 segundos. E aí é só fazer essa conta. A nossa potência vai ser 80.000 dividido por 1.500. 80.000 joules dividido por 1.500 segundos. Então dá para fazer algumas simplificações. Esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Quanto que vai dar isso? 800 por 15. 800 por 15. Aproximadamente, né? Não vai dar um número inteiro. Aproximadamente 53,3 watts. Ó, observa que deu um valor menor que 60, né? E aí, para a gente calcular a fração da energia, é só a gente dividir por 60, né? Então, essa foi aqui a nossa potência. Vamos simplificar para 53 para ficar mais fácil? Então, aí para a gente saber a fração da energia que de fato foi aproveitada, é só a gente dividir essa potência efetiva, que é 53, pela potência que seria o 100%, né? Que é 60. Isso vai dar aproximadamente. São continhas meio chatas de fazer, né? Mas vai dar aproximadamente 0,88 ou 88%. Então, o rendimento desse aquecedor é 88%. Significa que dos 60 watts, 88%, que é 53, foram absorvidos de fato pela água. Esses 53 watts foram absorvidos pela água e em 25 minutos isso dá um total de 20.000 calorias de energia que serviu para a água variar a temperatura dela em 2 graus Celsius. Tá?